Expresso CNN. É isso, a semana começa com muitas informações importantes que você acompanha na nossa programação. Escute essa: a retomada das aulas nas universidades públicas e privadas será, escutem a data, diferentemente de tudo que foi falado na última semana, no dia 1º de março do ano que vem. Eu repito, 1º de março do ano que vem. A informação foi dada em entrevista exclusiva do ministro da Educação, Milton Ribeiro, a nossa analista de política, a Renata Agostini. Vamos ver um pedacinho. Nós estamos apontando para o dia 1º de março, que nós julgamos ser uma data equilibrada e boa para que dê tempo para as universidades fazerem alguns ajustes, inclusive pedagógicos, eletivos, mas nós, na portaria, há previsão para que, caso haja um recrudescimento ou não das condições de cada cidade, isso pode ser depois conversado com o próprio MEC. Nós não queremos, na verdade, um retorno a qualquer custo, mas sempre lembrando que o Brasil está entre os países que são os últimos a retomar as aulas presenciais em todo o mundo. Então, nós temos que ponderar isso e não há mais condição de a gente ficar prorrogando indefinidamente o retorno presencial das aulas. Vamos chamar, então, ela, a dona da notícia, Renata Agostini. Minha querida, bem-vinda de volta ao Expresso CNN. Parabéns pela entrevista, parabéns por esse furo. Contextualizando todo mundo, essa data já foi janeiro, aí teve recuo, aí teve manifestação do vice-presidente Hamilton Mourão. É um assunto cheio de idas e vindas, mas agora está batido o martelo, a gente acabou de ouvir. Então, conta mais pra gente, Renata. Boa noite, Mona. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui no Expresso. Sim, um assunto que deu o que falar e que mexe com a vida de muita gente, afinal, de todos os estudantes das universidades federais e também da rede privada, porque essa determinação vale para todo mundo. Bem, a decisão do MEC as aulas presenciais devem ser retomadas no dia 1º de março do ano que vem. Então, uma portaria alterando essa data vai ser publicada ainda hoje numa edição extra do Diário Oficial, isso segundo o próprio ministro da Educação, mas a anterior não vai ser revogada, porque, segundo ele, foram feitos apenas pequenos ajustes. O principal deles é a questão da data. As universidades pleiteavam um prazo mais alongado, queriam, então, que essa aula remota, as aulas online, ficassem valendo até o final do ano que vem. O MEC não quer que isso aconteça. A gente viu aí o ministro falar, o entendimento do governo nesse momento é que é preciso dar um norte para a retomada presencial. Agora, o que acontece? Todas as universidades necessariamente terão de voltar à aula presencial no dia 1º de março, Mona? O ministro explica que a portaria vai dar espaço, sim, para que em algumas situações esse prazo possa ser mais alongado. Quais são elas? Primeiro, se houver ali uma determinação de uma autoridade local, de um governador, por exemplo, de lockdown. Nesse caso, então, a aula não volta. Se houver uma avaliação do próprio reitor de que há um aumento no número de casos de Covid-19 naquela cidade, onde está localizado aquele campus e, portanto, pode haver risco ali à segurança dos estudantes e dos professores. Nesse caso, diante dessas argumentações, pode sim haver um adiamento, da retomada das aulas presenciais. Isso fica a critério do reitor, isso fica a critério da universidade. Também definir o seu plano de retomada. Quais cursos começam primeiro? Quais dos campi vão iniciar as aulas primeiro? Como vai ser o rodízio de professores? Isso tudo, quem define aí é a universidade, segundo o Ministério da Educação. Mona.